No cenário acadêmico de arqueologia atual, é muitas vezes dito por céticos que o relato bíblico de Êxodo não passa de uma história mitológica, sem qualquer embasamento na arqueologia. Esses céticos espalham por aí que não existem provas históricas e materiais que o êxodo hebreu do Egito realmente aconteceu. Bom, mais uma vez, os céticos da Bíblia estão errados. E hoje, no meu primeiro vídeo sobre o Antigo Testamento, eu vou te mostrar como existem inúmeras evidências arqueológicas que provam a veracidade do relato bíblico de Êxodo. Então, vem comigo, vamos começar. Primeiramente, é importante notar que o êxodo bíblico ocorreu há mais de 3.000 anos atrás. E se a gente não tivesse nenhuma evidência material precisa do ocorrido além do relato bíblico, não seria surpresa. É dificílimo encontrar qualquer coisa com essa idade. Só o fato de que temos algum tipo de materialidade é impressionante. Para começar, a gente primeiro tem que estabelecer uma data para quando o êxodo ocorreu. Por mais que isso seja muito debatido, o melhor entendimento que a própria Bíblia dá é que aconteceu 476 anos antes de Salomão se tornar o rei de Israel, que aconteceu na segunda metade dos anos 900 a.C. A cronologia, então, determina que Êxodo aconteceu em 1446 antes do nascimento de Jesus, na 18ª dinastia do Egito, sob o reinado do faraó Amenhotep II. Tá, então para a gente provar que o êxodo realmente aconteceu, primeiro a gente tem que determinar se o povo hebreu realmente estava no Egito, segundo, se eles saíram do Egito e terceiro, se eles apareceram décadas depois na região de Canaã. Vamos começar pela primeira pergunta. A gente tem como provar arqueologicamente que o povo hebreu realmente estava no Egito? Sim, é claro. O Papiro de Brooklyn é um documento que foi achado no sul do Egito e contém dezenas de nomes de escravos. E adivinha, 70% desses nomes são nomes clássicos do hebraico e outras línguas semitas. E se prepara agora para ficar impressionado. 9 desses nomes têm ligações diretas com a Bíblia. Nomes como Shifra ou Sifrá, o nome de uma das parteiras hebreias antes do Êxodo, Ayapom, o nome do patriarca Jó, Asherah, uma forma feminina de Aser, o nome de um dos filhos de Jacó, Aquaba, forma feminina de Jacó, David Huat, um nome composto utilizando o nome de Davi, e alguns outros também. Então aqui a gente já tem a resposta. Sim, existiam hebreus vivendo no Egito, e ainda mais vivendo como escravos e servos. Esse documento é datado do século XVIII a.C., aproximadamente 300 anos antes do Êxodo, demonstrando que a esse ponto os hebreus já tinham começado a ser escravizados pelos egípcios. Agora avançando para a época de Moisés. Uma coisa bem interessante é que a Bíblia também revela como que era o trabalho forçado dos hebreus na época. Eles tinham que fazer tijolos de barro usando palha. Êxodo capítulo 5 revela que eles tinham uma cota de tijolos, e depois dessa cota não ser cumprida pela falta de palha, eles foram açoitados pelos supervisores egípcios. Agora, e se eu te dissesse que existe um antigo documento egípcio chamado de Rolo do Louvre que demonstra exatamente isso? Um relatório escrito em uma espécie de bloco de notas apagável que descreve como um grupo de escravos eram forçados a produzir 2.000 tijolos individualmente, todos os dias. Esse grupo era liderado por 2 capatazes que também eram escravos, junto com 2 escribas, e eles deviam reportar para o seu superior egípcio. Essa dinâmica de cotas e hierarquia é descrita em Êxodo capítulo 5, versículo 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? E tem mais, o Rolo do Louvre também descreve como esses escravos podiam pedir folga em dias de feriados religiosos para fazer oferenda aos seus deuses. Exatamente o que Moisés pede para o faraó em Êxodo capítulo 5, versículo 3. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. O Rolo do Louvre é datado para a 19ª dinastia, um pouco depois do período que a gente está posicionando o Êxodo na cronologia. Mas de qualquer forma, o que importa aqui é que temos registros egípcios descrevendo o dia a dia nos campos de trabalho escravo, provando definitivamente que o que foi descrito em Êxodo era uma prática comum que os egípcios faziam com seus escravos naquela época. Existe outro documento chamado de Papiro de Anastase, que é um relatório direcionado ao faraó, que também relata que os escravos tinham uma cota específica de tijolos. Eles estão fazendo sua cota de tijolos diariamente. O fato de haver uma cota específica de tijolos bate exatamente com Êxodo capítulo 5, onde é dito que os hebreus tinham que cumprir a mesma conta de tijolos de antes, porém sem ter a palha concedida pelos egípcios. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes.
eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e, por isso, clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. E para consolidar ainda mais o argumento, a gente também tem a arte no túmulo de Rekhmiri, que mostra um grupo de escravos, incluindo semitas, trabalhando em que exatamente? Isso aí mesmo, tijolos. Você pode ver aqui um grupo de homens pegando água e misturando com barro em suas enxadas e moldando esses tijolos fileira por fileira. Você pode até pausar o vídeo para ver as imagens com mais calma. Agora vamos falar um pouco do faraó, Amenhotep II. Ele era um cara que, assim, como que a gente pode dizer, gostava muito de si mesmo e espalhava por aí que podia fazer todo tipo de coisa, como atirar uma flecha através de um alvo espesso de bronze e também sozinho remar um barco mais rápido que 200 homens juntos. Esse retrato da personalidade de Amenhotep II encaixa muito bem com o faraó que a gente vê em Êxodo, um cara teimoso, arrogante e cabeça dura. Outra coisa bem interessante é que no seu reino como faraó, alguma coisa muda totalmente quando se trata da sua força militar. Amenhotep II só conduz 2 campanhas militares em todo o seu reinado. A primeira logo quando ele assume o poder, antes do Êxodo, e outra depois do Êxodo. Nessa segunda campanha militar, ele aparentemente faz uma invasão a terras próximas e traz com ele 101.000 escravos para o Egito, junto com milhares de carroças e armas de guerra. Primeiro, a maioria dos egiptólogos não acredita nesse número absurdo de escravos, mas de qualquer forma, por que o faraó estava espalhando que trouxe tantos escravos e despojos de guerra? Ao que tudo parece, ele queria mostrar para a população. Olha, gente, eu conduzi uma campanha militar, capturei novos escravos na Galileia e botei no lugar dos escravos que a gente perdeu no Êxodo dos Hebreus, beleza? Segundo ponto, por que apenas 2 campanhas militares em todo o seu reinado de 2 décadas? Só para comparar, o faraó anterior conduziu 17 campanhas em seu reinado. Tudo indica que essa falta de campanhas mostra que a força militar de Amenhotep II estava enfraquecida e, eu diria, até mesmo desmoralizada pela grande perda que sofreram quando o exército de Faraó se afogou no Mar Vermelho. Agora só uma nota. Em Êxodo, quando Moisés mata um oficial egípcio e depois foge de Faraó indo para Midian, ele passa aproximadamente 40 anos lá, quando um dia Deus diz para ele que os que procuravam matá-lo estão mortos. Ou seja, demorou 40 anos para que o faraó que perseguia Moisés morresse. Agora olha a bomba. Se você for puxar na arqueologia, quase nenhum faraó em toda a história do Egito reinou por mais de 40 anos. A não ser isso aí mesmo. O pai de Amenhotep II, Thutmose III, que reinou por 54 anos. Interessantíssimo, né? Mas vamos em frente. Como a maioria sabe, a última praga que Deus manda sobre o Egito é a morte dos primogênitos egípcios, que tira a vida do primeiro filho do faraó. Agora, se você puxar quem foi o sucessor de Amenhotep II, vai descobrir que não foi o seu primogênito, e sim um dos seus filhos que vieram depois, Thutmose IV. Como a gente sabe disso? Pela Estela dos Sonhos, ou Estela da Esfinge, que é uma pedra erguida por Thutmose IV entre as patas do monumento da Esfinge, com inscrições que contam um sonho dele, aonde a divindade da Esfinge o dá legitimidade ao trono de Faraó, coisa que ele não precisaria caso fosse o primogênito de Amenhotep II, uma vez que a passagem de poder ocorreria naturalmente. E o que aconteceu com o primogênito de Amenhotep II? Bom, arqueologicamente, é possível que ele tenha sido um sacerdote, mas em um certo ponto, ele simplesmente desapareceu da história, sem deixar qualquer registro. Segundo a Bíblia, que nos dá a resposta, o filho do faraó morreu na 10ª praga enviada por Deus. Tá, entendi, mas e a época que os hebreus andaram pelo deserto? Tem alguma prova disso? Assim, é muito difícil achar qualquer tipo de materialidade arqueológica de nômades. Por exemplo, já é muito difícil achar arqueologia de nômades de 200 anos atrás. Quem dirá mais de 3.000 anos atrás, ainda mais no meio de um deserto. Mas ainda assim, existe uma descoberta fascinante que evidencia o povo hebreu enquanto nômades. Foi descoberto um templo construído por volta de 1400 a.C., caindo justamente na época do final da peregrinação israelita e começo da conquista de Canaã, nessa cronologia que a gente está usando. Esse templo foi construído para Amenhotep III, neto de Amenhotep II, e lá foi encontrado várias inscrições em colunas, de terras que o faraó supostamente tinha algum tipo de poder sobre. As inscrições mostram primeiro o nome de um povo e depois a divindade que adoravam. Por exemplo, nômades de Baal, nômades de Anat. E quando avançamos mais um pouco, lemos
a terra dos nômades de Yahweh. É isso aí. E tem mais. Esse é o registro arqueológico mais antigo que a gente tem do nome Yahweh na história. E ele está dentro de um templo egípcio de Faraó. Olha que interessante. A gente sabe que são os hebreus porque eles são o único povo dos tempos antigos que adoravam Yahweh. E olha que interessante, nessa inscrição, os nômades de Yahweh são posicionados na região de Edom e Moabe, ou seja, exatamente aonde os hebreus estariam no fim da jornada pelo deserto. Isso nos prova, sem sombra de dúvida, que Faraó e os egípcios sabiam dos nômades israelitas no deserto e que adoravam Yahweh. E a entrada dos hebreus em Canaã? A gente tem alguma evidência arqueológica disso? É claro que sim. A gente tem lugares como Jericó, onde foi escavado e descoberto que, além da cidade ter sido queimada, teve 3 de suas 4 paredes derrubadas de fora para dentro. A região canaanita também apresenta cerâmica e estilos arquitetônicos israelitas, indicando a presença do povo hebreu na terra. Eu posso falar mais sobre a arqueologia da conquista de Jericó em um vídeo futuro, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou te deixar com só mais uma evidência sensacional da presença israelita em Canaã. E essa evidência é a Estela de Merneptah, também conhecida como Estela de Israel. Essa estela foi erguida no reinado do faraó Merneptah, no começo do século 8 a.C., e em sua maior parte descreve uma série de vitórias do faraó contra os líbios antigos e seus aliados estrangeiros. Mas quando você chega nas últimas 3 linhas, as coisas começam a ficar interessantes. O texto começa a falar de uma campanha militar separada na terra de Canaã, onde o faraó conta como derrotou Ascaluna, Quezer, Yanoã e Israel. Esse também é o registro arqueológico textual mais antigo que a gente tem do nome Israel, e mais uma vez escrito em uma estela no Egito, o que demonstra, sem sombra de dúvida, que os egípcios sabiam de Israel e também que eles já estavam habitando em Canaã no século 8 a.C. Agora, para recapitular tudo que a gente viu aqui. Sabemos arqueologicamente que o povo hebreu estava assim no Egito antes do Êxodo, eles trabalhavam como escravos fazendo tijolos, e algum tempo depois do Êxodo, o faraó conduz uma nova campanha militar que bota no lugar milhares de escravos. Também sabemos que, com o passar dos anos, Amenhotep III cita os nômades de Yahweh, indicando que o povo hebreu não estava mais no Egito. E sim, agora estavam na condição de nômades. E para terminar, a gente tem a Estela de Israel, demonstrando mais uma vez que no século 8 a.C., os israelitas já estavam habitando em Canaã. Tudo isso bate perfeitamente com o relato histórico do êxodo do povo hebreu na Bíblia, sem qualquer contradição, provando mais uma vez, para crentes e para céticos, que as escrituras sagradas são a palavra de Deus e sempre falam a verdade. Se você gosta de vídeos assim, curtos e explicativos sobre a Bíblia, já se inscreve no meu canal que eu ainda tenho muita coisa legal para te mostrar. Eu também quero te deixar um convite para você assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também.